Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Uau, 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 como de sempre. Está no ar mais um programa Fé Podcast. É o que vos falo, sou o Ângelo Joveto, o apresentador por excelência. Hoje a nossa sala está bonita, hoje a nossa casa está bonita. Temos aqui como nosso convidado de hoje o apóstolo Gabriel. Ele que vai falar de um tema muito importante, a realidade da nova criação. Você é o nosso convidado, sente aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, assina o sino das notificações para receber o melhor conteúdo que existe nesse programa. Eu que falo com vocês, espero ser uma excelente companhia por 30 minutos, quase meia hora. Sente aí e vem aprender, vem aprender. Senta aí, prometo que não vais te aborrecer, vais gostar. Vamos dar as saudações, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Paz e graça, homem de Deus. Graça, graça e paz. Como estás, apóstolo Gabriel? Graças a Deus, muito bem. Sou homem de Deus aí. Não, nós estamos bem, graças a Deus. Na verdade, faz tempo que nunca mais nos vimos. Hoje, pela graça do Senhor, estamos aqui. Como está aí, como está o ministério do apóstolo nesse caso? Bem, seu ministério, graças a Deus, está caminhando como Deus quer, a sua perfeita vontade. Amém. Nos traz hoje o tema, a realidade da nova criação. Apóstolo Gabriel, vai nos falar um pouquinho, né? Se apresentar nos irmãos, quem é o apóstolo Gabriel? Ok. Outra vez, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gabriel Dalla, mais conhecido por Gabriel dos Anjos Terra Fértil, servo do Senhor. Na verdade, pertencemos à Missão Evangélica da Reconciliação, ao Ministério dos Milagres, e lideramos a congregação Justiça de Deus. Significa dizer que fomos chamados por Deus como apóstolo, mas exercemos o ofício pastoral. Então, essa é a nossa prévia apresentação, estamos a dizer. Amém. Quanto ao processo da tua aceitação como pastor, visto que é muito novo ainda, né? Muito jovem, geralmente as pessoas têm aquela, como pode esse jovem, chamam, até uns dizem, né? Esse miúdo, liderar uma igreja, como viu a aceitação no meio do povo, no meio do bairro, os amigos que cresceste com ele, como é que tiveram essa aceitação, o chamado pastoral? Bem, concernentemente a esta questão do homem de Deus, na verdade não é uma questão fácil diante da sociedade e da igreja, porque atualmente define-se chamado ou o compromisso do ministério através da idade, através, né, do tempo de ministério, mas eu me sinto bem empolgado, me sinto bem posicionado, porque, né, como disse bem o da USA, quem sabe de onde vem e para onde vai, aonde está, não importa. Amém. O que significa dizer que o que me coloca posicionado não é a voz da interrogação, é a voz do chamado. Significa dizer que eu, para estar a aceitar o ministério pastoral, a princípio foi-me difícil porque, né, houve críticas, houve susto de pessoas do outro lado, mas em tudo eu consigo até aqui identificar a voz que me chamou. Eu, como Cristo disse, que eu sei de onde venho, sei para onde vou, por isso o meu testemunho é verdadeiro. Então, não tem sido fácil, mas na base dos testemunhos e resultados que eu trago nos últimos tempos, então, temos ganhado a aceitação daqueles que há outro ano nos rejeitaram. Significa dizer que é com o tempo que eles vão entendendo bem o que no outro ano entenderam então de forma errada. Isso. E nos dias de hoje, como é, né, liderar uma congregação sendo jovem que és, com todo respeito, né, sendo jovem que és, porque o que é que acontece na sociedade hoje em dia? Hoje em dia as pessoas estão aí esforçando o chamado, não é? E também não só, tem aquela expressão que as pessoas usam muito, esse é muito jovem para ser pastor. Essa aqui se calhar é para embora um desses que andam aí. Como é que o pastor encara isso? Sinceramente falando, eu não respondo nada fora da Bíblia. Uma vez Jesus estava com
os seus discípulos e João Batista mandou os seus discípulos irem ter com Jesus, perguntando se ele era mesmo Cristo. E, na luz da interpretação, Jesus tinha que dizer se ele é ou não o Cristo. Ele não respondeu se ele era ou não. Ele disse o que Cristo faz. Ele vai responder e de anunciar a João que aqui os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam e aos pobres lhes é anunciado o reino de Deus. Significa dizer que aquilo que eu sou, se aceitas ou não, não está na base do que eu sou, são os resultados que eu vou apresentar. Amém. Para mim, ser pastor não é só um ofício, ser pastor é obras com resultado. Então, a minha idade não pode e nunca vai intimidar ao chamado. Amém. Por quê? Porque eu sei a voz que eu ouvi. E não sou o primeiro desde os tempos da Bíblia a exercer o chamado muito cedo. Então, sou mais um deles que está da continuidade. Uma excelente resposta. Deus abençoa, Deus abençoa. Eu creio que ficou o aprendizado. Eu gostei muito da excelente resposta porque foi uma resposta sábia. Sim. Eu amei. Oh meu Deus, vamos logo no nosso tema, né? A realidade da nova criação. O que tem para nos falar sobre esse tema na realidade? Aleluia, bênção. Eu esperava bastante por este dia. Amém. E espero que os irmãos do outro lado estejam em sintonia com este assunto. Primeiro, né, eu tenho um texto-chave para fundamentar o meu tema, né? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Um texto muito conhecido. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ajuda só para falar. Deixa eu só ajudar. Bênção. Yeah. Bênção. Okay. Repito, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Este, para mim, é o texto-chave do tema que nós trouxemos hoje, realidade da nova criação. Por que que eu trago por que este tema surge hoje na entrevista com o homem de Deus? Porque existe muita gente no cristianismo que não compreende isso. A definição simples que eu posso apresentar sobre realidade da nova criação, né, são conhecimentos ou verdades a respeito de Jesus que a gente precisa aprender. Quando falamos de realidade da nova criação, está a se referir de verdades a respeito da pessoa que recebeu Jesus Cristo. Conhecimento notável acerca de Jesus. E o apóstolo Paulo aqui vai trazer uma afirmação, né, muito poderosa. Quer dizer que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas eu acho que ninguém vai conseguir compreender o que é a realidade da nova criação sem primeiro compreender como era o homem antes do pecado. Gênesis capítulo 1, versículo 27, disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre os répteis da terra e sobre todo ser que paira sobre os ares. Então, a partir desse texto de Gênesis, nós vamos compreender a essência do homem, a razão pela qual foi criado o homem. Deus está dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e ele tem o poder para dominar. Significa dizer que o homem foi criado com a natureza e a capacidade de dominar todas as coisas. Quer seja no aspecto espiritual, quer seja no aspecto físico. Então, o homem tinha essa habilidade que foi dada por Deus antes do pecado. Adão, ele tinha a capacidade de ter uma comunicação com Deus sem senso de culpa, sem complexo de inferioridade, sem acusação de mente. Por quê? Porque ele estava na natureza divina. Essa era a criação e esse era o objetivo pelo qual Deus criou o homem. Só que a Bíblia fala que o homem pecou. Por o homem veio o pecado no mundo. Após o homem ter pecado, ali o homem perde a essência espiritual. O homem passa agora a andar numa natureza carnal. E ali houve então a necessidade de Deus mandar seu filho para a remissão do pecado. E quando Cristo vai morrer para a remissão do pecado, isso está respondido em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Esse texto, a parte A, ela apresenta a nossa condição antiga. Todos pecamos. Amém. Só que o versículo 24 vai trazer a nossa condição nova, mas sendo justificado gratuitamente, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, pela propiciação que é no seu sangue. Esse texto apresenta o novo estado daquele que recebeu Jesus. É dali que surge o meu tema, realidade da nova criação. Uma nova verdade a respeito de quem recebeu Jesus. Após Cristo morrer pelo pecado da humanidade,
o homem foi suscitado outra vez no espírito, da qual chamamos espírito humano recriado. Toda pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que a primeira palavra não é nova criatura, é se alguém está em Cristo. Porque desde que a pessoa entra em Cristo, a pessoa alcança uma nova natureza, e essa natureza lhe dá um título, que é justiça de Deus. O que é então justiça de Deus? Esse termo, né, é confundido com a palavra juízo de Deus. Não podemos aqui confundir justiça e juízo. Juízo, ele trata-se da capacidade de Deus julgar as coisas como ele bem entende. É aquilo que ele fará no último dia. Mas quando falamos de justiça, estamos a falar, né, da posição original que o homem que nasceu em Cristo deve receber. Essa palavra, para ser entendida, né, ela, no termo original do grego, diz dikaiosune. Significa estado daquele que é como deve ser. Significa dizer que toda pessoa que está fora de Cristo, ele é o que não deveria ser. Mas quando ele entra em Cristo, toma a posição de justiça, ele torna-se o que ele podia ser. Então, isso baseia-se na consciência, baseia-se no conhecimento e na prática de fé de quem entende essa verdade. Então, como justiça, nós temos uma posição diante de Deus, sem culpa, sem peso de consciência e sem complexo de inferioridade. Então, muitas igrejas do outro lado têm pregado que nós somos pecadores, têm pregado que nós estamos longe de Deus, têm pregado que nós não merecemos a graça. Nós não merecíamos, mas nós merecemos. Por isso que a graça é te dar o que você não merece. Então, quando eu falo dessa realidade, estou a falar de posicionamento do que crente deve ter na nova dispensação, na nova natureza. Deus não te olha agora como te olhava antes. Deus te olhava como culpado, agora te vê como inocente. Compreendendo isso, estaremos dentro do nosso tema, que é realidade da nova criação. E eu queria dividir o meu tema em 3 partes. Okay. Primeiro, realidade da nova criação diante de Deus, diante das trevas e diante do mundo. Começando pela essência, que é a posição do homem diante de Deus. Nos últimos tempos temos visto pessoas que chegam a orar até o homem de Deus, dizer, eu sou pecador, Senhor me lança fora, mas ele recebeu Jesus. Para quem recebeu Jesus, é mais pecado se chamar de pecador do que se atribuir o título de santo. Porque o santo não é na prática de fé que nós andamos. Ou seja, não é na vida de esforço que andamos cumprindo a palavra, mas é na natureza que recebemos. Uma coisa é santidade, outra coisa é ser santo. O santo que nos tornamos é natureza. A santidade que vivemos é a prática. Logo, Jesus morreu para nos tornar santo, como Pedro responde em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, a nação santa, povo adquirido por Deus, para que anunciemos as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer que é um tipo de santidade que nós nos esforçamos, só recebemos por meio da fé. E agora, nós aplicamos ela na prática porque é a gratidão, é a forma de conservar aquilo que Deus nos fez do Espírito. Então, essa é a primeira divisão que eu faço. A justiça diante de Deus, a posição de um verdadeiro crente na presença de Deus. Então, não podemos chegar diante de Deus com um senso de culpa. Jesus nos perdoou, mas ainda temos consciência de que sou pecador. Há quem ora dizendo, eu não sinto que Deus me perdoa, eu tenho que jejuar. Você não precisa jejuar para Deus te perdoar. Perdão não se sente, perdão se crê. É um ato de fé e não um ato de sentir. Porque tudo que se sente baseia-se na carne. E tudo que se crê baseia-se no Espírito. Deus não te perdoa pela carne, perdoa-te pelo Espírito. E o perdão do pecado não é na consciência, é no Espírito. Por isso é que o crente não anda pela sua mentalidade, ele anda pela guia do Espírito Santo. Então, toda vez que você quiser alcançar o perdão, não precisa sentir que Deus te perdoou. Só precisa crer que Deus te perdoou. Porque pela graça sois salvos e por meio da fé. Não pelo sentimento, mas pela fé. Então, toda pessoa que é cristã está a orar, ore à vontade. Paulo falou, acheguemos-nos com ousadia e confiança diante do trono da graça. Ousadia resume-se em sentir-se à vontade, ora à vontade. Homem de Deus, desculpa, eu vou intervir já. Esse é meu hábito. Quando a conversa está tão boa e eu gosto de lá chegar. Nós temos como é que vamos falar? Eu acho que é dogma das religiões. Okay. Primeiro confessamos o pecado e depois pedimos ou agradecemos e vamos por aí. E o homem de Deus acabou de falar uma coisa muito importante, me chamou a atenção, que tipo, nós não somos obrigados a, não, nesse caso, né, pedir perdão ou nos culparmos, né? Sentir que Deus nos perdoou. Sim.
E como é que fica essa situação? Porque geralmente acontece o seguinte: antes de eu fazer uma petição, na sua maioria, a igreja em si nos ensina isso, que devemos nos reconhecer primeiro como pecador. Pai, eu sou um pecador. Uns até acabam de se intitular: pai, eu sou um cão, eu sou um porco, fui mais de novo na lama, essas coisas. Eu falo isso porque se calhar o homem de Deus já ouviu, né? Sendo pastor, já ouviu muitos crentes chegando assim: eu sou um cão, eu sou um porco, fui na lama. Novamente, como é que fica a posição, né? Eu queria que o homem de Deus esclarecesse muito bem esse ponto, porque também estou a aprender e é muito louvado. Estou a aprender, vou sair daqui uma pessoa transformada. Presta atenção, vai sair também daqui uma pessoa transformada. Eu queria que o homem de Deus explicasse melhor esse ponto. Bem, muito obrigado pela pergunta. Acredito que a pergunta do homem de Deus também é dos irmãos do outro lado. Amém. Primeiro, para compreendermos esta verdade, nós temos que observar para a justiça no Antigo Testamento e no Novo. Justiça no Antigo Testamento era fruto do alcance. O homem marcava esforço para obter justiça. E quer dizer, eu vou me esforçar a ser justo, vou me esforçar a ser sincero, a alcançar o coração de Deus a fim de obter para mim a justiça. Só que na nova dispensação, a justiça não é alcançada, ela é recebida. Porque o que se alcança se luta. O que se recebe, você só precisa receber mesmo. E a Bíblia vai dizer assim, que o reino de Deus não é comida, não é bebida. É alegria, paz, justiça no Espírito Santo. E ele vai concordar com Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer que quando Cristo morre, ele traz o reino, não só o reino, também a justiça. Porque, homem de Deus, quando a pessoa, né, quando estávamos no mundo, vou dar só um exemplo muito simples, e eu pequei contra Deus. E Jesus veio, ele nos redimiu e nos justificou. A intenção dele não era nos redimir, era nos justificar. Só que não pode haver justificação se haver redenção. O que é redenção? Redenção é mais ou menos, né, perdoar o pecado. Né? É tentar arrancar dele o pecado. Só que Deus não quer só arrancar o pecado, quer arrancar a culpa pelo pecado. De que forma podemos compreender essa verdade? A Bíblia vai dizer que nos acheguemos com ousadia e confiança. O que significa dizer que toda pessoa que ora a Deus com um conhecimento de que ainda é pecador, falo isso sem medo, as câmeras estão aí ligadas, não conhece o que ele é, não conhece o que ele tem em Cristo Jesus. Porque quando nós conhecemos isso, vamos perceber, se eu dizer que eu perdoo o homem de Deus, eu apenas tirei o pecado. Se alguém me perguntar quem havia cometido aquele pecado, vou te contar de novo. Logo, você te perdeu o pecado, mas não apaguei a culpa. E Jesus não veio para isso, ele veio para perdoar o pecado e para torná-lo culpado e inocente. Amém. Então significa dizer que toda a culpa que era minha agora é dele. Por isso é que a Bíblia vai dizer assim, Cristo se fez maldito, né, pela lei, para que nós fôssemos tornados justos e inocentes. Então eu acho que essa dificuldade que as pessoas têm de se chamar pecador, primeiro, é o mau conhecimento que lhes é passado. Segundo, é a falta de entendimento que eles não atingiram. Então o meu conselho é, você não é perdoado por se chamar de pecador, você é perdoado por assumir a nova natureza. E o meu Deus falou que uma coisa muito importante, vou terminar já este parágrafo, né? O texto, eles provam onde Salomão disse, todos pecaram, não há ninguém que é justo, não há ninguém que faça o bem, todos somos pecadores. Tudo bem. Agora a pergunta é, em que tempo se aplica esse texto? Antes de Cristo. Pecador não é quem peca, é quem vive na prática de pecado e tem prazer pelo mesmo. Amém. Esse que é pecador. João diz, quem é nascido de Deus não peca. Aí não está falando de não pecar, está falando de não ter um coração voltado ao pecado. Amém. Então, se eu sou alguém que sei, eu ando na retidão, pecado para mim não é uma vida que eu levo como pessoa errada, mas como pessoa que tem erro. Não vamos confundir pessoa errada e pessoas com erro. Então, quer dizer que para mim o pecado torna-se erro, porque não é uma prática habitual do meu espírito. Eu nasci na natureza de Deus. Vou repetir, Romanos 3, 23. Olha o texto deles. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A que tempo aponta o texto? Antes de Cristo. Olha o depois de Cristo. Mas sendo nós justificados, gratuita, quer dizer, a justificação que te tornaram, não pagaste, tiraram de graça. Amém. Amém. Mediante a redenção
pela propiciação que há no sangue. É obra do sangue, não dos montes, não do jejum, não das vigílias, nem da imposição da mão do pastor. Porque tem coisas que nós, às vezes, como o pastor falou isso, padronizamos para não perder a atenção do povo. Mas a verdade é, até a confissão de pecado não tira pecado. O que tira pecado não é a confissão, é o arrependimento. Porque a confissão liberta a mente. O arrependimento liberta o espírito. Então, a liberdade do crente não está na confissão, está no arrependimento. Eu posso confessar um pecado e não ser perdoado. Só confessei, não me arrependi. A palavra arrependimento é metaneu, metanoia, significa mudança de comportamento. Não se baseia em falar, baseia-se em mudar. Então, crente não pode assumir. Eu vou aplaudir. Glória. Nós estamos a aprender. A produção, eu acho que temos que aplaudir. Porque hoje é uma aula. Eu vou repartir os meus guardanapos porque eu está quente. Estamos a aprender. É aula. Eu vou sair daqui transformado. 3 pontos que o pastor estava aqui a tocar. Esse é o seu primeiro. Só o primeiro já está com assim. Realmente. Não imagino o segundo e o terceiro. Esteja à vontade. Eu até reparti o meu guardanapo com o homem de Deus. Esteja à vontade. Nós estamos aqui mesmo para aprender. Descarrega aquilo que não é teu, que te deram para trazer. Aleluia. Amém. Estás conseguindo me perceber? Com um pouquinho de dificuldade. Nós vamos ajudar a produção. Chamamos, nos auxilia aqui. Glória a Deus. Estás a perceber? Estás me a ouvir? Aleluia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 2, 2. 1, 2. Espera atenção. O microfone, você não vai estragar hoje. Nesse momento, não. Aqui tem aula. Consigo ouvir no lado agora. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Consegue me perceber? Eu acho que tens que mexer ali. 2, 2, 2, 2, 2. Agora Dois. sim consigo ouvir. Oh meu Deus, o segundo ponto. Pode descarregar tudo que trouxeste. Podemos voltar para o segundo ponto. Sim, podemos. Bem, então, já disse o primeiro ponto, que é a nossa posição diante de Deus. Importa Amém. muito. Para nada vale saber a posição diante das trevas, diante do mundo, sem primeiro conhecermos a posição diante de Deus. Amém. A Bíblia diz em Éfesos capítulo, né, no seu capítulo 2, versículo 6, diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. A Bíblia, aquela palavra nos fez sentar, do grego diz sugikatizo, que quer dizer sentar em conjunto. Quer dizer que nós e Cristo não estamos em cadeiras diferentes, estamos no mesmo lugar. E exercemos a mesma autoridade, a mesma liberdade, o mesmo poder para pedir, para se aplicar em oração e na prática de fé. Então, quero dizer que quem é da realidade da nova criação, ele deve entrar com essa consciência. Deus não te olha como antes. Para Deus, o pecado que você cometeu hoje, pediste perdão hoje, esqueceu como o pecado de 1000 anos que passaram. Deus pensa assim. Deus não é aquele que guarda rancor, não. Basta você crer que ele te perdoa, acabou. Essa que funciona. Então, o segundo ponto, né, eu quero primeiro dizer que como alguém que se tornou justiça diante de Deus pela realidade da nova criação, é necessário compreender o nosso posicionamento diante da treva. Eu guardei este dia por muito tempo. Amém, amém. Para refutar algumas ideologias de muitos homens de Deus e, na verdade, muitos famosos que têm falado por ali. Eles dizem que precisamos conhecer o poder da treva, precisamos conhecer o nosso inimigo, precisamos conhecer alguns códigos da bruxaria para termos aquela cuidado. Esse ponto é importante. E eu quero falar muito sobre esse ponto. Nós não precisamos conhecer mais o nosso inimigo do que a nós mesmos. Amém. E há um outro termo que se usa muito, que é batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Batalha espiritual é muito mal compreendida. Porque Paulo vai dizer, no demais, irmãos meus, né, vamos lá só certificar, para não tropeçarmos naquilo que é a palavra. Éfesos capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra as hostes
das trevas deste século contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13, que é a minha base. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Homem de Deus, olha só bem o texto. Disse luta espiritual, resistência no dia mau. Contra as trevas, nós não temos luta. Contra as trevas, nós temos resistência. Quando falamos de luta espiritual, há quem pensa, eu estou a orar, diabo vai impedir. Eu estou a orar, bruxo vai impedir. Eu estou a orar, um feiticeiro vai impedir. Essa compreensão é menina na fé. Para quem conhece a realidade da nova criação, não existe impedimento de bruxo quando nós oramos a um Deus verdadeiro. Paulo vai dizer, a nossa luta é contra as hostes espirituais. Agora, como é que se luta contra essas hostes? Ele vai dizer que temos que nos cingir da verdade para resistir. Se ele falou de luta, por que falou de resistência? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir, não disse lutar, resistir ao diabo e ele fugirá. Diabo não foge quem luta. Diabo foge quem resiste. Amém. Significa dizer que quando eu resisto um pecado, eu venci um demônio no espírito. Porque o maior campo para o demônio te combater no espírito é trazer um pecado na carne. Quer dizer que o demônio não tem luta contra nós no espírito se não manifestar essas evidências onde? Na carne. Então, a maior luta no espírito não é eu orar e o demônio impedir. É eu lutar contra a minha própria vontade. Por isso é que Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne, mas vai dizer que a carne luta contra o espírito. Não é carne do meu irmão para lutar com ele, é a minha própria carne. Como é que você compreender? Amém. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 4, versículo 12, e Epáfras, combatendo sempre por nós em oração. Ali a palavra combater, do grego é agonizo. Significa combate corpo a corpo para quem está ganhando disposição para começar a orar. Ali não fala de eu orar para combater, é de eu combater para começar a orar. Então o combate que temos é contra a minha fraqueza, é contra as minhas vontades, é contra os meus desejos para ganhar disposição na oração. Então a luta que eu tenho não é contra o diabo, é contra a minha carne no diabo. Não o diabo, a minha carne. Porque se eu venço minha carne, eu venço o diabo. Ali percebemos que há muita gente que quer casar, mas tem que quebrar o espírito do antigo casamento para depois ele casar. Se está em Cristo, não é o espírito que te bloqueia o casamento. Só precisa trabalhar, juntar o dinheiro e casar. Só. A Bíblia fala que o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Onde é que estava? Com Deus. Onde é que se fez? Na Maria. Então a tua bênção ou está contigo ou está com Deus. Não existe nenhum demônio prendendo bênção de quem anda na verdade. Toda vez que o diabo nos combate no espírito, ele traz sempre um pecado. Por isso é que no princípio do ministério de Jesus, o diabo veio como diabo. Na fase final do ministério de Jesus, o diabo veio como Pedro. Por isso que vamos ver ali no capítulo 4, o diabo apareceu e disse assim, né? Se tu és o filho de Deus, se você me adorar, te darei tudo. Só que mais tarde, no capítulo 16, vai dizer assim, Senhor, tu és jovem e não podes falar de morte. Ele vai responder, para trás de mim, Satanás. Agora vê, o diabo que veio como diabo lá em Mateus 4, no capítulo 16 veio como Pedro. Então, a manifestação do diabo, a mais terrível manifestação do diabo, não é quando ele vem como espírito, quando ele vem como carne. Então, se eu venço um demônio, um pecado de fornicação, eu venço um espírito de fornicação. Se eu venço um pecado de roubo, eu venço um espírito de roubo. Então, a única forma de vencê-los não é combatê-los neles, é combatê-los na nossa carne. Então, essa é a maior luta. Quando me falam de luta, eu penso assim. Eu não tenho a mente de que eu estou a orar, porque ainda Deus me abençoe, porque ainda está o demônio muito, tá muito exigente ali. Ainda te pergunta, quem é você? Eu não vou sair. Mas como é que um demônio não consegue sair se o nome pronunciado é o nome de Jesus? Se quem está a orar é uma autoridade divina. Eu já fui em igrejas que libertação faz uma semana de uma pessoa. Liberta o espírito da parte do pai, depois liberta a parte da mãe. Essa limitação não faz parte da fé. É muita falta de fé. Como perguntar, quem é você? De onde é que você veio? Vocês são quanto? São 18? Vivem com quem? Estão fazendo o que nesse corpo? Toda essa pergunta é tanta brincadeira. Como disse o mais velho
Pastor Moraes, não se pode esperar uma verdade na boca de um demônio. Ele está a perguntar quem é você. Vai falar quem é a irmã Maria que está do outro lado. Então, em vez de ele falar quem é você, não quero saber quem é você, sai desse corpo. Só. Então, há quem vai tentar buscar o pressuposto do texto de Daniel, onde Daniel estava a orar e o diabo prendeu a sua bênção. Daniel estava na antiga dispensação. Ele tinha que orar e alguém lhe impedir mesmo. Ele não foi comprado pelo sangue antes de Cristo morrer. Mas nós fazemos parte da nova dispensação. A Bíblia fala que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Para te dar legalidade de chegar no demônio e dizer, sai. A Bíblia fala que Jesus, ele curava, Jesus, ele pregava e ele libertava. E com uma palavra ele dizia assim, sai dele, não entra nele. Então o poder de Deus em nós não é limitado só em falar sai, também em falar não entra. Por isso é que quando o gadareno vai pedir que Jesus vai simular a manifestação, ele diz, Senhor, me permite só que vamos entrar nos porcos. Até para sair do corpo para o porco, tenho que pedir permissão. Quer dizer que nós temos poder para dizer onde eles saem e onde eles vão. Mas isso, homem de Deus, não acontecia frequentemente na antiga aliança. Por isso é que os discípulos viram a estranhar, Senhor, até os demônios estavam a nos fugir. Eles estavam assustados com essa novidade. Mas na graça, nós temos poder de falar, saem daqui, vão aqui. Jesus falou para o mundo e surdo, sai dele, não entra mais nele. Falou para sair, para não entrar. Então, como pessoas espirituais, a maior luta no espírito é a resistência contra o pecado. A Bíblia fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ali, porta do inferno, não está falando aí de prevalecer, não está dizendo de eles virem contra nós. Está falando de eles resistirem ao ponto de ficarem firmes. Quer dizer que nem vamos romper, eles vão prevalecer ali, mas não por muito tempo. O que significa dizer que nós não temos choque com os demônios. Nós temos ordem sobre os demônios. Então, para casar, não se precisa de expulsar um espírito quando você é salvo pela graça. Isso é para a pessoa que não nasceu em Cristo. Porque Deus te liberta de 3 coisas quando você é salvo. Primeiro, de uma família. Segundo, de um reino. Aleluia. Terceiro, de uma natureza. Você sai da natureza do pecado para a luz, sai do reino da família humana para a família espiritual e sai, como é que é? Reino, família e natureza. Então, essas 3 partes operam na pessoa que foi salvo por Jesus Cristo. Por isso, eu quero resumir e dizer que Paulo vai dizer assim, né? A nossa luta é contra os espíritos, mas havendo resistido no dia mata. Está falando que a luta do espírito na eternidade é a resistência no dia. Então, quanto mais resistente nos tornamos, mais o diabo nós o vencemos. Eu posso apresentar a minha posição em Cristo, a minha santidade em Cristo, como ordem para expulsar um demônio. Só o meu posicionamento em Cristo, ele expulsa um demônio. Então, não é muito sobre gastar voz. Por isso eu quero dizer que, como quem nasceu em Cristo, ele tem uma outra posição diante dos bruxos. Ele tem uma outra posição diante dos demônios. Não há capeta, não há capetinha, não há capetão. Qualquer força ou nome que se nomeia, nesse século como no vindouro, todos os nomes estão sujeitos à lei de Cristo. Então, quando nós compreendemos isso, os que vão no campo de libertação, há, por exemplo, irmãos que demônio falou, só vou sair se me darem gasosa e me comprarem bolacha. Demônio comeu, bebeu, depois saiu. Isso é brincadeira de mau gosto para quem conhece a palavra. Então, nós precisamos compreender o que nós somos diante dos bruxos. Não é sobre o quanto eles são, é sobre como nós somos e onde nós estamos. Jesus falou assim, se tiverdes fé como de 1 grão de mostardo, removereis um problema no tamanho da montanha. Vê, o grão de mostardo é a semente mais pequena das hortaliças. Está dizendo, a vossa fé pode ser mais pequena, mas se você tiver fé mais pequena, pode remover problema mais grande como uma montanha. Então, não é o tamanho da montanha, é o tamanho da fé. Se tem fé, pode ser pequena, começa com essa fé. Pedro andou na água com pouca fé. Homem de Deus, olha, eu não intervi antes, porque na realidade estávamos a aprender. E eu falo aqui com a produção, estamos aqui a aprender. Estamos a nos dar como é que é? Um discipulado. Eu sei que muitos também estão a receber e é muito bom. Eu queria ficar nessa questão, ainda vou ficar nessa questão. Já nos deram sinal do tempo, mas
nós vamos ceder hoje. Hoje vamos ceder porque o tema está muito bom. Eu vou me entender com a produção. O tema está muito bom e esse conhecimento não pode passar daqui hoje. Falaste um pouquinho da libertação e é uma coisa muito triste que tem acontecido nos dias de hoje. Hoje em dia, eu digo assim, principalmente eu falo porque vivencio isso. Parece que as pessoas estão a lutar para chegar no nível só de acusação. Eu digo um nível de acusação porque tudo para ele é bruxaria. Ok. Você lançou uma piada no irmão, o irmão te respondeu, esse é fruto da minha oração, está a se manifestar. Eu falo isso porque eu estou a vivenciar. Tem uns fariseus que levantaram agora dentro da minha igreja que estão nessa vida, né? Nesse caso. Tudo que você tiver que responder para ele é o fruto da oração deles. E também não só, pulando esse caso, existem muitas pessoas que para libertar têm que usar os elementos de cura. O azeite, sem azeite não posso libertar, sem azeite não posso orar. Água consagrado. Eu tive um atrito recentemente com um homem, não sei se eu digo homem de Deus, mas fica só já homem de Deus, por causa desses elementos. Ele foi orando na casa de alguém, usou água, o perfume, mandou que metesse na água para beber. E eu logo, quando eu perguntei na jovem, não, o apóstolo fulano é que me orientou. Isso, homem de Deus, como é que fica essa posição? Acabaste de falar, e é muito verdade. Se nós conhecemos quem nós somos em Cristo, por aí eu acho que muitos não se conhecem, porque se conhecessem não iam usar esse elemento. É necessário para libertar a cura, usar elementos de cura, azeite. E se calhar Deus só nos deu o dom de discernir que todo mundo que não concorda com nossas heresias é demônio. Aí fica a minha questão. Será que o nível que os pastores têm ensinado, o profeta, apóstolo, é isso? Só mesmo de ver demônio e não de discernir o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina. E também o nível em que temos que fazer libertação, só temos que usar elementos. Caso o perfume, essas coisas, oh meu Deus, como é que fica essa posição? Ou se calhar essas pessoas não conhecem quem eles são verdadeiramente, ou é um fato discipulado. Eu não sei qual é a posição, né? Eu falei porque é uma realidade, homem de Deus. Pode falar conosco. Eu acredito que aqui tem duas questões, mas bem, vamos aí responder a primeira ligadamente aos elementos. Para mim, eu não sou contra os elementos. Certo. Mas sou contra quem usa mal os elementos. Perfume como elemento de cura não está na Bíblia. E nós não podemos distorcer as Escrituras Sagradas. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 12, vocês farão as mesmas obras e as outras as farás maior. Por que ele não disse só, vocês farão obras maiores? Teve que dizer, vocês farão as mesmas e farão as outras. Ele quer ensinar que as outras obras não podem fugir das mesmas obras. Então, existem pessoas que fazem outras obras que não estão ligadas às mesmas obras. Significa dizer que todo milagre que não tem característica de Jesus não é de Jesus. E alguém fala, não, eu posso fazer o que Jesus não fez. Não. Quando se fala de fazer outras obras, não é um milagre que Cristo não fez. É um milagre com maior extensão, mas da mesma qualidade com a que Cristo fez. O que significa dizer, primeiro, elemento é uma orientação do Espírito Santo. Eu uso azeite para orar, mas nem sempre. Por que eu uso azeite? Eu tenho uma mentalidade. Já oramos várias vezes por cura. Vocês foram curados com azeite ou sem azeite. Por que uns foram curados com azeite, outros sem azeite? Primeiro, se eu tiver que orar por uma mulher que não concebe há 12 anos, possivelmente essa mulher passou a mão de muitos homens de Deus. Possivelmente essa mulher andou em muitos hospitais e ela está com debilidades em crer. Então, eu devo muitas vezes usar o azeite como um elemento para apoiar, para que ela apoie a sua fé nele. Isso aqui não é para ajudar eu a curar, é para ajudar ela a ser curada. Porque dependendo de mim, eu já ando com certeza de que eu sou de Deus. Se eu te tocar, você é curado. Agora, quem está vindo me receber já veio sobre consultas e promessas que não se cumpriram. Então ele vai ter um fracasso. E quando mais olha para a minha idade, esse, vamos no pastor grande, esse. Então eu te dou um azeite. Enquanto você flexionar, tua fé vai se basear nisso, né? E você vai ser curado. Nós já consagramos. Agora, biblicamente,
falando do azeite, quando Samuel levanta o azeite para ungir Davi, quem ele mandou levantar foi Deus. Samuel, pega o teu chifre de azeite e vai. Então, toda vez que queremos usar o azeite, não pode ser por doutrina, não. Não pode ser por padrão, deve ser por experiência com o Espírito Santo, por direcionamento de Deus. Certo. Quer dizer que até a água eu posso usar, mas na base de como Deus vai me mandar usar essa água. Porque Deus pode curar hoje com água, amanhã com areia. Assim como vimos, o cego foi curado com lodo. Então, mas Jesus não andou a curar todos os cegos com lodo. Você mete lodo, 20 cegos com lodo. Não. Aquilo é uma outra forma de demonstrar o poder. Significa dizer, né, vamos encontrar ele a curar falando vai, a curar tocando, a curar dando o elemento, né? Mas tudo isso baseava-se na instrução que Deus vai lhe dar. Olha a expressão que ele usou. Ele não nasceu cego porque pecou. Mas isto aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Em nome da glória de Deus, existem elementos que podem ser usados quando Deus quer que isso seja usado. Eu não vou começar a pegar um monte de lenço. Começar a vender um lenço milho porque é lenço da cura. Isso seria pecado. Porque o apóstolo Paulo, para curar com lenço, ele velava na distância. Ele não estava com alguém aqui perto, toma lenço, você cura. Não, quem está aqui próximo recebe mão, recebe palavra. Lenço para quem está longe. Está em Corinto, alguém está em Jerusalém, então eu não estou lá próximo dele, mas pega esse lenço. Quando ele tocar, será curado. Não propriamente. Alguém está próximo de mim, 1 metro, então ele dá um lenço. Então não baseia-se nisso. Então, os elementos servem primeiramente para cumprir uma instrução divina e não um padrão da igreja. Segundo, para auxiliar a fé de quem está a ser curado. Então, não propriamente para o homem de Deus usar aquilo como ponto de cura. Não, o azeite não cura. Azeite sem oração é mesmo só óleo. Água sem oração é mesmo só água. O que diferencia a mudança do líquido ou o estado da coisa é a oração e a fé do homem de Deus dentro desse mesmo objeto. Agora, concernente àqueles que são, né, descartados e acusam a pessoa de endemoniada, de combate, Tudo, de tudo. mas isso eu acho que não devia ser muito bem assim. Nós temos que entender quando é que alguém te confronta por uma manipulação demoníaca. Isso é na base de quando eu estou num conhecimento certo e você é um protestante da verdade. Quando você é contra a verdade. Quando você é contra a verdade, você não é anticristo, mas você já possui o espírito do anticristo. Okay. A palavra anticristo, ela significa aquele que é contra Cristo, contra o ungido, contra o objeto de culto. Quer dizer que toda pessoa, por mais que seja ela ungido de Deus, homem de Deus, e é contra uma verdade que é bíblica e Deus aprova, possivelmente essa pessoa tem uma influência demoníaca. Agora, é possível também que alguém esteja confrontando não por ser usado, mas por ser uma verdade. Então, confrontar alguém que está contra a verdade não é o caso de ser endemoniado. Mas um grande herege, como muitos que conhecemos lá, eles claramente estão endemoniados. Porque ninguém está capaz de estar contra a verdade. Se um demônio não lhe possui, olha o que a Bíblia fala, né? Vai dizer assim, Satanás não entende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. E Jesus disse, João disse, que ninguém pode dizer que Jesus é Cristo se não for pelo Espírito de quem? De Deus. Então, se nós falamos que Cristo é o Cristo pelo Espírito, com que Espírito falam aqueles que Cristo não é o Cristo ou confrontam a lei de Cristo? Por um Espírito diabólico. Então, endemoniado não é só aquele que cai. É todo aquele que distorce a verdade. Amém. A Bíblia fala que o diabo peca de princípio, ele não se firmou na verdade. Toda pessoa que não consegue se firmar na verdade, ele está possuindo uma característica demoníaca. Ou influência, ou possessão, ou uma tutela. Mas alguma força demoníaca ataca essa pessoa. Então queremos dizer que, né, não podemos dar a todos os casos aos demônios. Né? Do tipo, tá me combater, eu posso te combater, eu posso combater o teu conhecimento pelo Espírito de Deus. Deus me usar para rebater a tua heresia. Eu posso ser usado para isso. Assim como um herege pode ser usado para combater a tua verdade. Então, isso varia na natureza do Espírito. Para identificarmos quem que lhe comove a falar, é necessário ter discernimento para saber qual é o Espírito que ele usa. O que ele está falando não é importante. O importante é de que natureza essas palavras. Se são de Deus ou os Espíritos é que tomam controle para influenciar essa mesma pessoa. Então, eu quero dizer é que demônios, eles entram em qualquer espaço aberto que a pessoa dá. Em qualquer espaço aberto. Até você ter vontade de entender mais a Bíblia. Tipo,
vamos supor, né? Aqueles que dizem assim, vamos só imaginar um pouco se Golias esquivasse aquela pedra. Quem teria um pensamento desse? Alguém que nasceu de Deus. São pensamentos que só alguém fora de Deus consegue pensar. Porque até a mesma pedra não podia lhe matar. Só que nós não conseguimos pensar fora de Deus. Quando alguém pensa fora de Deus, um demônio pensa por ele. Então, é mais ou menos isso o homem de Deus. Não existe, pode haver pessoas que nos combatem por uma influência diabólica. Amém. Ou também divina. Amém. Paulo várias vezes confrontou pessoas que, Pedro, né, por exemplo, que havia um homem que lhe pediu o Espírito Santo, né, com dinheiro. Pedro falou, não, você vai ficar seco, você falou isso. Porque Deus não se adquire com dinheiro. Aquele homem falou, pediu o Espírito Santo, pediu boa coisa, mas com uma má intenção. E Pedro lhe amaldiçoou. Quer dizer que tem pessoas que falam palavras lisonjeadas, palavras bonitas, mas sobre a influência do demônio. Amém. Sim. Amém. Ok, já estamos mesmo no tempo, né? Já estamos no tempo. Agradecer a presença do homem de Deus, dizendo que não se terminou como desejava, terminando todas as planações. E não só. Ficamos para uma outra data, amém, damos continuidade desse. Ainda mesmo nesse mês. Amém. Ainda nesse mês, para darmos continuidade de pontos que não, porque é muito essencial, é muito importante que esse ponto seja mesmo discutido cá e com a intenção de despertarmos a mente dos irmãos que estão ali. Desde já eu queria que deixasse um conselho à igreja, e não só a muitos homens de Deus, que aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Pode usar a nossa câmera para deixar o conselho para os nossos telespectadores. Amém. Amados que nos ouviram, né? Eu amo muito falar de Deus. Eu amo muito. Eu acho que eu nasci exatamente para isso. Por isso que eu faço isso com muita dedicação. E o meu conselho, que eu mais ou menos quero deixar, né? Ficou um ponto na curiosidade. Próxima sessão vamos terminar. Estará aqui ainda dentro desse mês. Então, e o meu conselho é, né? Aprenda. Estude a palavra. Quem diz que o Espírito Santo é meu professor do mundo. Não, eu não gosto dessa teoria. Deus ensina, sim, em particular. Mas você precisa ter já aprendido com alguém. Tem que ter um mestre que regulariza a voz do Espírito Santo para o teu coração. Paulo falou, seres meu imitador, assim como eu imito a Cristo. Quer dizer que não é imitando Paulo, é imitar Cristo em Paulo. O que significa dizer que, né, temos que ter um mestre. Esse é o meu conselho. Tenha primeiro um mestre. Segundo, não tenha pressa em entender a palavra. Como fala o nosso reverendo Norton, você lê só, o resto deixa Deus te fazer entender. Então, tenhamos paciência com a Bíblia. Não vamos criar interpretações falsas ou precipitadas. Precisamos, todavia, ouvir o conselho de Deus na boca dos mestres. Davi falou assim, me comprazo em fazer a tua vontade e agora sou mais que meus mestres. Tenha paciência com a Bíblia, não se aparte da Bíblia, como diz a Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus em Cristo vos possa de múltiplas formas abençoar, em nome de Jesus. Aproveita também já mandar saudações para nós terminarmos. Aleluia. Então, as minhas saudações vão para todos aqueles que nos seguem na nossa conta oficial, Gabriel dos Anjos, Terra Fértil. Esta é a nossa conta. A todos os meus amigos que estão de forma alargada e também restrita, né? Deus vos abençoe. A todas as igrejas que acreditam no nosso ministério, a todos aqueles que, né, arriscam por nós, confiando no nosso testemunho, especialmente ao profeta Masa, ao pastor Trovão e ao pastor Judá, que são as pessoas do peito, e com muita mais especialidade ao meu pai espiritual, Carlos Tácito Lucas, e a serva do Senhor, Adelina, o que tenha, que é a minha companheira no Senhor. Deus em Cristo vos abençoe. Também agradecer já ao homem de Deus, né, e à produtora pelo convite, e me sinto grato, e eu consigo imaginar até onde vai chegar esse vídeo. Amém. Para mim é tudo. Muita gratidão mesmo. Amém. Bem, ficou aqui o mais importante da informação. É o que falei para vocês, sou o Ângelo Jovete. Vamos estar juntos na próxima edição, amém? Próxima edição. Mas não, antes, não se esqueça, tem o nosso rodapé, tem lá o IBAN.
ajuda a causa a crescer. Precisamos sair daqui, termos um outro estúdio. E não só também, não esqueça, manos, não esqueça, vá, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, vai assinar o sino das notificações para receber todos os melhores conteúdos. Não acompanhe só, partilhe a página, partilhe para os outros, partilhe porque eu sei que você saiu abençoado, partilhe o máximo que puder, partilhe mesmo o máximo que puder com os teus amigos para acompanharem até. Então até já, estamos contigo na próxima edição. Paz e graça.